Olá amigos, professor Guto Aragão, novamente com aquele nosso bate-papo sobre biologia, dando continuidade àquela investida, né, que nós estamos dando na célula. No outro vídeo nós temos lá a estrutura da membrana plasmática, né? Nós estamos falando, no outro vídeo, falamos das células eucariotas e procariotas, né? Entramos um pouquinho no citoplasma das células eucariotas, falamos do retículo granular, agranular, mitocôndria, um pouco do centrilo, complexo de Golgi, né? A relação entre complexo de Golgi, retículo granular e a secreção celular, né? E falamos um pouquinho de lisossomos, falamos da função do lisossomo, que é a digestão intracelular. Isso merece um estudo à parte, né? Isso merece um estudo à parte. Por quê? Porque são dois fenômenos importantes, né? Relacionados aos lisossomos: autólise e a autofagia, né? E autofagia quando o lisossomo destrói, quando ele digere, quando ele literalmente come, vamos usar assim, uma organela velha, né? Uma mitocôndria que já não está mais respondendo como tinha que responder, né? Uma organela que esteja velha, o lisossomo vai lá e faz a digestão dessa organela. Nós chamamos a isso de autofagia. Já na autólise é quando o lisossomo, e aí normalmente isso se dá ou por uma agressão, por um defeito, ou pela famosa morte programada, a apoptose celular, né? Esse lisossomo, ele rompe a sua membrana e aquelas enzimas digestivas vão digerir e, por consequência, destruir a célula. Então, eu tenho aí a autofagia, quando ela é pontual, quando ela é de uma organela velha dentro da célula, sem comprometer o funcionamento, muito pelo contrário, né? Ao tirar essa organela velha de circulação, força a célula a colocar outra no lugar, correto? E a autólise, quando o lisossomo destrói a própria célula, destrói a célula por inteiro, né? Isso acontece, como eu disse, quando essa célula é agredida por radiação, substâncias tóxicas, né? Ou quando lá no DNA já está, entre aspas, escrito que essa célula tem prazo de validade, ela tem que ser destruída, né? É a chamada morte programada, a apoptose celular. Nós vamos falar também da fagocitose, um fenômeno muito comum executado pelos glóbulos brancos, por alguns glóbulos brancos, não todos, por alguns glóbulos brancos, e por protozoários de modo geral, né? No latim, a palavra fago, o prefixo fago, quer dizer comer. A fagocitose é o englobamento e a digestão de partículas sólidas feitas pela célula. Então, vamos fazer um esquema, né? Como se isso aqui fosse um glóbulo branco, membrana, citoplasma e núcleo, perfeito? Esse glóbulo branco, ele percebe uma bactéria, percebe como? Percebe através de sinais químicos, né? Que essa bactéria está próxima a ele. A partir desse momento, por um fenômeno chamado tixotropia, que é a mudança na consistência do citoplasma, né? O citoplasma periférico, ele é mais denso do que o citoplasma mais interno, que é menos denso, né? A gente chama isso de estado gel, estado sol. O estado gel periférico, ele garante o formato celular, né? Então ele é mais denso para garantir o formato, como se fosse uma moldura para a célula. Nesse momento há uma inversão. Esse estado gel periférico passa a ser, nessa região, sol. Com isso, aquela região fica mais fluídica, mais dinâmica. E aí, esse
glóbulo branco, ele vai projetar o citoplasma na direção da bactéria. Nós chamamos a essas projeções, né, de pseudópodos ou pseudopodes, falsos pés, né? São os pseudópodos, falsos pés. Na hora que esse glóbulo branco ele abraça essa bactéria, automaticamente essa bactéria passa a ser envolvida com membrana plasmática. Ela passa a estar dentro do citoplasma, protegida por uma membrana, né? Nós vamos chamar isso de fagossomo ou vesícula fagocítica. Amigos, a partir desse momento entra em ação o lisossomo. Dentro dessa célula tem tudo: retículo, complexo de Golgi, centríolo, tem tudo. Eu aqui não vou desenhar isso para não poluir o nosso desenho, né? Mas aqui dentro tem os lisossomos. A partir desse momento, o lisossomo ele vai se fundir ao fagossomo. O que tem dentro do lisossomo? As enzimas digestivas, né? Então, esse aqui é o nosso lisossomo. Lisossomo. Dentro dele, as enzimas digestivas. Ele vai se unir, formando uma vesícula que agora contém a bactéria e as enzimas digestivas. A partir desse momento inicia-se a digestão. E aí, a partir desse momento, eu passo a chamar essa vesícula de vacúolo digestivo. Vocês vão ler em outros livros, vão ler em artigos, alguns autores separam vacúolo digestivo primário, vacúolo digestivo secundário, né? Por que eles fazem essa separação? Bom, o que seria o vacúolo digestivo primário? É o primeiro vacúolo, que se formou agora. A digestão está começando. O que seria o vacúolo digestivo secundário? É aquele que a digestão está terminando. Essa é a outra diferença. À medida em que a digestão ocorre, as substâncias que serão úteis para a célula, serão atravessadas pela membrana do vacúolo para o citoplasma. Gente, não tem na cabeça que a célula está se alimentando. E a gente percebe agora a diferença nítida entre as células vegetais não terem lisossomo. Elas não precisam, elas fazem fotossíntese. Para quem vão digerir alguma coisa? A célula vai aproveitar os nutrientes dessa bactéria para se alimentar deles, para se nutrir deles. Após a digestão e a consequente absorção, nós vamos ter um vacúolo que só tem restos. Não tem mais nada aqui dentro de útil. Eu vou fazer uma comparação estranha, mas é a melhor. O cocô celular. O que eu tenho ali é o cocô celular. Esse cocô celular é o vacúolo residual.
eu vou jogar isso para fora. É o cocô, tem que fazer cocô. Ele vai, como ele é membrana, ele vai se juntar à membrana, e eliminar aquilo que não foi aproveitado durante o processo de digestão intracelular. Isso tem nome. Isso se chama plasmocitose. Plasmocitose é a eliminação de substâncias que não foram aproveitadas durante a digestão intracelular. Correto? É a defecação celular. A célula está jogando para fora. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe muito interessante. Alguns alunos, quando a gente diz assim, gente, olha, a função do retículo granular é produzir proteínas que serão usadas fora da célula. Não é? A função dos poliribossomos é sintetizar proteínas que serão usadas dentro da célula. Muito bem. As enzimas digestivas dos lisossomos são fabricadas no retículo granular. E aí o aluno que pesca isso e diz assim, opa, mas olha só, professor, essas proteínas que são enzimas digestivas estão sendo usadas dentro da célula. Você não falou que as proteínas produzidas no retículo são usadas fora da célula? Sim, falei. E entendam uma coisa agora. As enzimas que entram nos processos metabólicos, elas entram, aceleram e saem íntegras. Tanto são íntegras que podem participar de um outro processo igual. Perfeito? Essas enzimas estão saindo aqui. Inclusive, amigos, essas enzimas vão ajudar a destruir outras bactérias. Essas enzimas que estão sendo plasmocitadas vão ajudar a digerir outras bactérias, porque talvez não tenhamos glóbulos brancos para todas as bactérias que entraram naquele sistema. Não é? Então, cada glóbulo branco, ao fazer uma fagocitose, ele ajuda também a destruir outras bactérias ao expurgar as suas enzimas. Então, essas enzimas vão ser usadas fora da célula. Então, continua valendo a regra do retículo granular. Perfeito, amigos? Então, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Existe um outro processo chamado de pinocitose. Pinocitose. Que vem do latim pino, beber. É até uma bebida que parece pina colada, né? Pino é beber. A pinocitose é o englobamento e a digestão de partículas líquidas. Então, eu vou fazer o mesmo desenho, vou adaptar e vou mostrar as semelhanças e as diferenças. Bom, então, está lá uma célula, né? E ela percebe, por exemplo, uma microgota lipídica. Vou botar o nome aqui, ó. Microgota lipídica. Microgota lipídica. Então vamos lá. Ela vai jogar essa microgota lipídica para dentro dela para poder ser digerida. Correto? Muito bem. Qual é a primeira diferença entre fagocitose e pinocitose? A natureza química do que está sendo digerido, do que vai ser digerido. Sólido, líquido. Segunda diferença, não vai haver produção de pseudópodos. Vai haver, ao invés da projeção do citoplasma, vai haver uma invaginação do citoplasma
formando um canal de pinocitose. Então, não haverá formação de pseudópodo, haverá a formação de um canal de pinocitose, ou canal pinocítico, perfeito? Em seguida, não vou nem desenhar, porque agora já ficou fácil. Vai haver a formação de um fagossomo? Não, porque não é fagocitose. Vai haver a formação de um pinossomo. Pinossomo. Os lisossomos se juntam a ele, formando um vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo, primário, secundário, não importa, vai haver a digestão ali dentro, vai haver a absorção e em seguida haverá a plasmocitose. Então, amigos, entre pinocitose e fagocitose, duas diferenças. A natureza química sólida e líquida, né? E o canal de pinocitose. Daí para frente o processo segue idêntico nos dois. Ok, meus amigos? Então, dê o seu like, faça o seu comentário, sua sugestão, que está sendo muito importante a sugestão de vocês, para a gente continuar gravando essas videoaulas. Tá bom? Já já a gente volta com o outro. Um abraço!